Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mónica Baginski. Soy profesora de español, tanto particular como de empresas, y estoy también en la TV Relacionamiento. Olá, internautas! Iniciamos mais um quadro Você é Top. E hoje a nossa convidada realmente é muito top. Eu tenho o prazer de apresentar para vocês Kátia Silene de Paula. Muito obrigado pela sua presença aqui, tá? Obrigada eu. Privilégio Obrigada estar aqui de com verdade, você. tá? Sem obrigados das minhas crianças e da minha diretoria também, que agradeceu muito aqui. A gente vir aqui. Muito obrigada de coração. Maravilha. Kátia, conta um pouquinho aí sobre você, onde você nasceu, então para depois a gente falar do seu trabalho maravilhoso. Então vamos lá, né? Ou você já nasceu top já? Já nasci... Não, nem sempre. Eu sou de Campinas, do interior. Tá. Aí eu vim para São Paulo com 20 e poucos anos, tal. E ao longo de o quê? Uns 4, 5 anos, eu comecei, depois, né, de morar aqui, a minha família sempre foi assim, meio que do mundo do samba. Eu tinha alguns tios que já faziam parte da Camisa Verde e uma parte da família gostava de uma outra escola. E aí eu fui ali... Tem alguns que tocavam também ou só curtiam? Não, era só mesmo curtir, nunca tinha assim. Lá em Campinas, o meu pai, a minha mãe era costureira. Assim que eu comecei assim no mundo do samba, antes de vir para São Paulo. Certo. Lá em Campinas, eu com uns 4, 5 anos, a minha mãe, ela costurava para a escola de samba de lá da vila, e o meu pai saía na comissão de frente. Entendi. E aí a minha mãe, depois de costurar, ela ia lá para Campinas, no centro tinha os desfiles, né, para ver o meu pai desfilar, e levava a gente. E eu lembro que a gente levava lanchinho, sabe? Tipo, a gente passava assim, tipo, a tarde toda, até a hora do desfile. A gente, tipo, chegava 4 horas da tarde, o desfile era às 11, a gente levava lanche, levava tudo só para ver meu pai desfilar. Até então a gente não desfilava e tal. E você ensaiava uns passinhos também? Né? Aí eu ficava lá brincando e tal, mas nunca quero desfilar, porque eu era também muito novinha, né? Também era bem criancinha e minha mãe meio que não deixava. E aí eu fui crescendo e aí veio um convite de uma escola de samba de lá de Campinas para mim desfilar. Só que eu nunca gostei muito de sambar, sabe? Aquela coisa de, mulata. É que eu nunca... Não é que eu nunca gostei, eu nunca me familiarizei. Eu nunca fui de, ficar sambando e o biquininho lá. Eu tenho amigas que adoram, que gostam, eu gosto de ver. Só que eu já tenho meio que preguiça, eu já quero sambar, já quero encostar assim, ficar sossegada, sabe? É outra coisa. Mas enfim, aí... em Campinas, tal. Aí o meu pai, eu lembro que ele ganhou um prêmio dos 10 mais bem vestidos de Campinas. E aí teve uma bateria de escola de samba. E aí, eu fui lá no show, eu não lembro muito bem. Eu lembro que no ano seguinte eu desfilei. Não sei se foi na aula das crianças, porque né, a cabeça já não... Mas de algumas coisas eu lembro. E aí... Gostei sempre muito de carnaval, tal, vim para São Paulo. Aí vim para São Paulo, passou mais ou menos um tempinho que eu tava morando aqui, comecei a meio que rodar as quadras, né? Carnaval chegando. Vou sair aonde? Vou desfilar aonde? Mas uma parte da família é do Camisa, que mora até ali na Casa Verde, tem uma tia minha que mora ali na Ouro Grosso. E um dia eu e a minha mãe fomos lá, e da casa dela dá para você ver o AMB. E a visão que eu tive, sabe quando você fica tipo, nossa, eu quero estar ali? E aí, mas como? Mas dava pra ver bem? Bem, da onde ela, tipo, dá pra ver do meio, aonde ela mora, pra dispersão. Metade pra cá. Porque ela mora bem ali na Ouro Grosso. Certo. Então ela tem uma laje que se você sobe, você tem a visão do AMB. Do meio pra dispersão. E como é tudo iluminado, dá pra ver bem. E como é tudo iluminado, eu fiquei encantada. Mas enfim. Aí
Aí chegou o carnaval, tal. Fui ali na escola ali, e aí vou no Camisa. Vou no Camisa. A minha família, né, gosta de lá, tinha um tio meu que saía, não sei quem que saía. Desfilei no Camisa, 1 ano. Eu lembro que teve 1 ano que eu desfilei no Camisa e numa outra agremiação. Enfim, ok, passou. Eu comecei a desfilar lá, tem uns carros alegóricos. Sim. E aí tem aqueles destaques enormes. Eu saía de composição. Aquelas pessoas que vêm mais em menor escala, que fica complementando o carro. Certo, Saí lá de destaque, de composição. Saí 1º ano, 2º ano, 3º ano, 4º ano. Eu acho que eu cheguei lá em 97, se não me engano, no Camisa. Quando foi mais ou menos em 2000, acho que 2000, não lembro, 2001, é que tipo assim, eu costumo dizer que eu tô na aula há 3 anos. Todo mundo que pergunta pra mim, eu falo, eu tô 3 anos. Mas tia Kátia, 3 anos. E nessa eu tô indo, sabe? Sabe quando você tá indo, mas eu tô 3 anos. Se você perguntar pra mim, é 3 anos. Que eu não gosto muito de contar tempo, mas eu sei que as crianças estão crescendo, porque eu já tô vendo que um tá com 19, tá entrando na faculdade, outro tá com 20, eu falo, mas 3 anos, gente, não vamos brigar com isso, né? Você sabe que gente meia doida, a gente não pode debater, né? Enfim. Aí, aconteceu um problema lá num ano com uma fantasia minha e eu fiquei muito chateada, mas eu falei assim, não, mas eu não quero sair da escola porque eu gosto, eu já tinha pego amor pelo pavilhão. E aí eu falei assim, eu quero ajudar. Aí a Elaine, uma amiga minha, que é amiga minha até hoje, ela era a coordenadora da ala das crianças e ela estava precisando de ajuda. Eu falei, eu não quero mais sair no carro, não tenho mais isso, que não sei o quê. E não queria sair de passista. Ela falou, por que você não vem me ajudar com as crianças? Eu falei, criança? Até lá você nem sabia que tinha? Não! Sim, porque os meus filhos saíam com ela. Ok, tá, entendi. Né? Depois, mais pra frente, você vai ver que entender. Aí, eu falei, mas criança? Eu falei, tá, vamos lá, vou te ajudar. Tipo, sabe aquela coisa? Vou te ajudar. Beleza. 1º ano, foi tranquilo e tal. 2º ano, foi tranquilo. No 3º ano, a Elaine entregou a aula. Ela teve uns problemas dela, pessoais e tal, entregou a aula. Aí, a diretoria da época perguntou, Kátia, você pode tomar conta? Isso, eu fiz essa cara que você fez, tipo, oi? E mais ou menos assim, tinha que decidir na hora, né? Isso, não, é pegar ou largar, querida, não tem muito. Falei, tá bom, eu vou. Aí comecei, meio que algumas coisas eu já sabia, porque a Elaine tinha me passado, mas eu meio que peguei e comecei meio que fazer a coisa do meu jeito, do jeito que eu achava legal. E aí a gente implantou várias coisas. Até hoje todas as diretorias que passaram sempre olharam pra gente com carinho, sempre ajudaram. Essa diretoria que tomou posse tem 1 ano, né? O primeiro carnaval deles. É de uma extrema, sabe, delicadeza com as crianças, sabe? É tudo que eu preciso, porque criança mais gastos, entendeu? E a gente não cobra nada dos pais, é tudo. Então a gente tem que arrumar lanche, a gente tem que arrumar camiseta, a gente tem. E eu implantei várias coisas que nem para desfilar na ala. A criança não pode repetir de ano. Criou-se regras de incentivo. Sim, regras. Perfeito. Isso é muito bom. Né? Regras, tipo, a não ser que o pai fale, olha, meu filho vai sair, aí já não é mais assim. É um bom aluno, tem nota boa, e você... E aquele negócio da disciplina também não chega atrasado. Isso, tem todo ensaio, que nem tem uma época que não posso, tem o ensaio, a gente tem até um bannerzinho que a gente tem um grupo, não posso, tem um ensaio. Certo. Entendeu? Então, assim, tem os ensaios de quadra à tarde, porque eles fazem um ensaio diferenciado
né? Por quê? Porque é criança, você tem que dar mais uma atenção, você tem que ver canto, você tem que ver coreografia. Eles montam a coreografia deles, porque se são eles que vão dançar, nada mais justo do que eles montarem. Então é muito legal, porque um fala, tia, vamos fazer assim? Tia, vamos fazer assado? E aí ali a gente vai juntando, tal, claro que com a nossa assistência, Sim. né, ali com as tias. Mas você vê alguém de liderança também, né? Isso, tem a gente que nem... a minha equipe hoje tem eu e mais 6 pessoas. Então, a minha filha que saía na ala das crianças, hoje é uma das tias junto comigo. Que bacana. Minha filha tem 22 anos. Certo. E ela, no começo, quando eu falei pra ela, por quê? Quando ela tinha mais ou menos uns 10, 11 anos, mãe, vou sair na bateria. Eu falei, não, ou você desfila comigo, ajudando com as crianças, ou na bateria você não vai sozinha, entendeu? Por mais que tem todo um conceito, todo mundo ali conhece todo mundo, mas eu não ia deixar a minha filha aos 11 anos sair na bateria, entendeu? Porque Entendi. não é que é perigoso, não é que mãe é surtada. Mas esse, o estalo assim de, talvez, olha, precisa de mais maturidade para ir, né? Sim, mais maturidade e mais, não digo assim, não é maturidade também e aquela coisa de mãe, sabe? De falar, não, mas na bateria tem muito homem e uma menina, sabe? Tipo, aquela coisa de mãe, aquela encanação de mãe mesmo que mãe tem, cara. Mãe vê coisa onde não tem. E eu sou mãe, eu sei como é que funciona. E aí eu falei, olha, se quiser sair para desfilar comigo, ajudando as crianças, ok, senão nada feito. Ela foi meio assim, meio indo, e hoje é uma coisa que ela ama fazer. Ama de coração, você vê o amor. E é tão gratificante, eu desfilo com 100 crianças. Esse ano era em janeiro, eu tinha uma fila de espera com 10 crianças querendo sair na ala e eu já não tinha roupa. Eu não tinha como. Então é um planejamento, por exemplo, de agora você já está pensando... Carnaval de 2020, já houve uma reunião na quadra domingo e nós já começamos. Eu tenho um grupo que 80% já da minha ala pro ano que vem já está fechado. Interessante, E é muito gostoso, porque eu tenho filhos únicos, eu tenho casais, eu tenho gêmeas, eu tenho uma família que vem com 6, eu tenho famílias com 11, sabe? E a criançada, é uma alegria, sabe? É uma coisa que é tão gratificante, porque às vezes você tá com um monte de problema, né? No trabalho, em casa, e aí você chega na quadra, eles vêm, sabe, tia Kátia, e pulam em vocês, sabe? E criança é obediente, criança fala, eles entendem. Criança dá trabalho. Isso, o pai chega pra mim no final do desfile. Meu filho deu trabalho, amor, todos deram. Todos! Exatamente. Mas é aquela coisa assim, é amoroso, sabe? Eles estão ali, gente, para! Eles dão aquela... sabe? E eles são muito compenetrados, porque a gente tem umas regrinhas pro dia do desfile, sabe? Que eles não podem tirar foto, eles não podem fazer bagunça, e eles cumprem. Se você for tirar foto deles... regras bem estabelecidas, né? Sim. Então, aí comecei com esse trabalho no Camisa e tal. Aí, com o trabalho que eu faço no Camisa, abriu uma porta para mim, para uma outra associação, que hoje eu sou vice-presidente dessa associação, que também lida com criança, e a gente faz a Corte Mirim Infantil e Juvenil de São Paulo. Interessante. Explica um pouquinho aí pra gente. Então, né? A SASP é uma associação dos sambistas do amanhã. Tia Kátia no Camisa, então a gente, vários sambistas de outras agremiações também, de ala de crianças, se juntaram para fazer o que eu faço de bem para minha escola, o que a outra faz de bem para a escola dela, a gente se juntou para fazer para todas.
para todo mundo. Muito bom. Vai pegando as melhores experiências. Isso, você entendeu? Então, assim, são pessoas todas nessa associação que trabalha somente com ala de criança. A gente faz, então ao longo do ano, a gente faz torneio de pelada, de queimada, sabe? Atividade. E o concurso é para essas meninas e meninos que sambam e às vezes eles ficam ali esquecidos na comunidade. Então a gente já está indo para o nosso 3º ano. São 3 categorias. São mirim, juvenil, mirim infantil e juvenil. E é uma delícia, porque assim, são crianças que às vezes, porque a Silvana sempre fala pra mim, a gente nunca fala quem perde e quem ganha, né? É quem entra e quem não entra pra corte. Ok, tá. Né? Às vezes a criança... Seria quase igual ao do primeiro grupo? Isso mesmo, isso, só que é infantil. Ok. É um concurso mesmo, só que é infantil. E é bem disputado. Esse último ano tinha 20 candidatas numa categoria, na juvenil, que vai dos 15 aos 17. Tinham 20 candidatas para 3 vagas, que é segunda princesa, primeira princesa e rainha. Então é tipo um júri. Aí tem um júri, é formado um júri que eles dão nota. Geralmente é todo mundo do mundo do samba. Rainha de escola, passistas, gente que entende de carnaval. Entendi. E aí o bicho pega, amigo. Não é facinho não, viu? Sei. É difícil, mas é uma coisa pra gente incentivar, porque criança é o futuro de qualquer, seja do carnaval, seja do mundo. Sabe, se a gente tem que tratar bem da sementinha aqui, regar, pra lá na frente dar bom fruto, entendeu? E assim, o que eu vejo nas escolas de samba é que todo mundo que se preza a cuidar de criança, trata com amor, trata com carinho. A gente não ganha nada pra isso. Eu já me perguntaram, você ganha quanto? É um voluntariado mesmo. Não, é o voluntariado do começo ao fim. Porque assim, a gente trabalha com parceiros. E a escola ajuda, né? Certo. Como eu já disse. Então, uma alimentação. Isso, porque... E eles comem pra caramba. Eles não comem pouco, eles comem. Então, assim, eles chegam, assim, você tem uma bateria bala... Duracell, né? Não acaba a pilha. Não, né? eles não acabam. Eles chegam, tem sempre um pirulito, uma água. Aí ensaiou, é um lanchinho, uma bolachinha, um salgadinho, certo. Entendeu? Aí volta na bala, volta no pirulito, volta no docinho. Então você sempre tem que estar tendo parceiros para te dar. Esse ano a gente conseguiu, graças a Deus que, assim, eu sou muito pedinte, sabe? Não, eu mas peço assim mesmo. Eu chego nas pessoas, faço assim, falo, você pode me ajudar, minhas crianças? E esse ano a gente tem um super parceirão que é o Vicente. E através do Vicente a gente conseguiu uma pizzaria que nos ensaios técnicos doou pizza para as crianças. Nossa, então a gente faz uma diferença chato. A gente estava muito chato comendo pizza. Faz uma diferença tremenda. Sim. Porque assim, é o que eu costumo dizer. Tem pai que tem um filho, ele tem condições de tirar a criança dele dali, depois do ensaio, levar no Mac, levar em N lugares para lanchar. Certo. Mas não é o caso de todos, né? E aquele que tem 5, 6, 3, e não tá fácil para ninguém. Exato. Você entendeu? Então a gente unifica o lanche. E na minha ala, sai a filha da presidente, sai a filha do diretor, e sai o filho de qualquer pessoa que levar, certo. Entendeu? Não tem essa distinção. Eu saio com 100 crianças e todas são tratadas iguais. Que nem esse ano a gente tem o nosso Harmonia, porque como são setores, né? Tem os Harmonias da escola que cada um toma conta de uma ala. E o Harmonia que fica comigo,
ele conseguiu uma parceria, como é que se fala? Um patrocinador para as camisetas. Ah, tá excelente. E esse pessoal, acho que é em Louco, se não me engano, eles bancaram todas as camisetas das crianças. E assim, e é o que eu falo, eu fui aprendendo com o longo do tempo. Hoje, ela tem um logo e cada criança tem o seu nome na camiseta. Nossa, interessante. Porque são 100. São 100, então cada... Rafael, tamanho 12, tem o nominho dele, até pra gente, pras tias, poderem, né? Porque assim, eu sei o nome é duro saber o nome de todo mundo, né? eu sei assim o nome de uns 55 de cabeça. Tá, de cabeça eu sei. Mas aí de vez em quando dá aquela titubeada, você olha na blusa. E quem entra depois do pedido da camiseta, a gente já deixa pago só pro pai levar a camiseta para colocar o nome. Então é todo um trabalho. É todo um trabalho desde a chegada da criança, que nem se você for levar o seu filho para desfilar comigo, você fala, oi, tia Kátia, tudo bem e tal, ele quer desfilar. Falo, calma que daqui a pouco eu converso com você. Eu viro para a criança e falo, oi, tudo bem? Me abaixo, porque sempre você tem que passar confiança para a criança. Isso. Me abaixo e falo, oi, tudo bem? O que você veio fazer aqui? Sabe, se eu sentir que a criança está indo só porque o pai quer, aí eu vou conversar com o pai. Por quê? Porque eu saio com 100. A criança, quando ela não quer, ela não vai cantar, ela não vai dançar, ela não vai evoluir. Então Isso é perceptível depois, né? Você entendeu? E num desfile, a criança tem que estar com aquela evolução. Tem que se passar alegria. Porque se a criança fica emburrada, se a criança emburra, meu amigo, não tem nada do que você faça. Você pode dar 300 pirulitos para ela não vai. É verdade. Ela não vai. Então ali, sempre trazer bem, sempre assim, quando criança nova chega, a gente para o ensaio, dá boas-vindas para a criança, sabe? Seja bem-vindo, você aqui. Então a gente tenta, porque é uma escola de samba também. Sim, tá então certo. Você tem que ensinar algumas coisas para trazer sempre a criança, sabe? Dia de desfile, as carteirinhas, a gente faz manualmente, uma por uma, sabe? Então, entendi. É bem organizado, na verdade, né? Sim, é o que eu costumo dizer. Você tá lidando com o filho dos outros. Certo. E com o filho dos outros não tem si, ou é ou não é. Não tem, você não pode titubear. É filho dos outros. E eu tento dar carinho, porque ele tá longe do pai, ele tá longe da família, ele tá longe, por mais que ele tá inserido ali no contexto, ele tem que se sentir bem. Exato. A criança tem que estar ali porque ela gosta de estar ali. E eu acho que é devido a isso, de tipo, a gente está falando do Carnaval de 2020. Eu tenho 80 crianças para desfilar. Nossa, entendi. Já. Você entendeu? Então, assim, pro resto do planeta, Carnaval é só em fevereiro. Não, pra gente o Carnaval já começou. E aí a gente tem... E aí ao longo do ano, que nem agora, em março, a gente vai fazer uma festinha para eles de agradecimento. A gente tem piqueniques que a gente faz ao longo do tempo, do ano, sabe? Festinha de final de ano, dia das crianças, a gente sai pedindo brinquedo. São as integrações, né? Sim, sai pedindo brinquedo, sai pedindo, sabe? Pra tudo pra eles, pro bem-estar deles, porque é o futuro, né, cara? A gente tem que criar sementinha ali do bem, sabe? Tá ótimo. Trabalho maravilhoso. Obrigada. Kátia, eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos internautas, tá? Sim. Se possível, você convidando para conhecer o trabalho, né? Claro, sim. E os contatos também, por favor. Tá bom, então, gente. Então, vem conhecer a gente, tá? Aula das Crianças.
Pura Alegria. Quem quiser ir conhecer o nosso carnaval também, traz a sua criança, vem você também conhecer a nossa escola, a nossa história, tá? A gente tá ali na Barra Funda, do ladinho do Walmart, pertíssimo para chegar. Vem, traz as crianças, tá? Segue a gente lá na página Ala das Crianças Pura Alegria, tá? Dá um like lá, curte a gente. Quem quiser chamar eu no WhatsApp para conversar, 11 9 90 10 28 13, tia Kátia. Tá bom. Kátia, muitíssimo obrigado. Imagina, viu? obrigada a Espero que você, volte de outras coração. vezes para falar esse trabalho maravilhoso. Mais 101 beijos para você. Obrigada. Tá bom. Internautas, então, com os agradecimentos, essa grande profissional que pratica um voluntariado maravilhoso é a Kátia Silene de Paula, tia Kátia. Nós finalizamos mais um Você é Top. Um grande abraço e até a próxima.